uma conversa com uma aluna, ela me disse o seguinte, falou, Fernanda, você despertou em mim a vontade de ser contadora. Eu sou formada em contabilidade desde 2006. Ela é formada em contabilidade desde 2006. Ela era CLT, é ainda CLT. E ela tinha desativado o CRC dela, né? Porque ela não se via como contadora. Ela não achava que um dia ela pudesse ser contadora. E hoje, e ela falou para mim ontem, né? Foi algo muito incrível que eu ouvi dela. Ela iniciou no nosso treinamento sem experiência nenhuma. Ela não conhecia os tributos. Ela tinha como ela trabalha com regularização de imóveis rurais, que é um serviço que eu falo que o contador pode prestar para produtores rurais, que é o serviço de regularização de imóveis rurais. Por quê? Porque a gente detém o conhecimento tanto de CCIR quanto o ITR, né? Então, toda essa análise, essa regularização, nós contadores também podemos prestar, inclusive é uma porta de entrada. No caso dela, que ela já trabalha para uma empresa que faz essa regularização, ela é expert em regularização ITR e CCIR, inclusive CAR. O que acontece? Foi uma porta de entrada para ela encontrar os primeiros clientes dela. Então, ela não tinha experiência no campo de batalha, que é o que eu falo para vocês, que para entrar no campo de batalha é você ter conhecimento, né? Você vai aliar o seu conhecimento ao campo de batalha. Tá? Não adianta você ter conhecimento por ter, né? Você entrar, por exemplo, entra para o meu treinamento, você tem conhecimento, mas você não vai para o campo de batalha. Você precisa ter, né? Você vai tirar esse medo de dentro de você e você vai para o campo de batalha. Então, ontem ela falou assim, Fernanda, hoje, ela é do Mato Grosso, ela falou, ó, hoje eu dei entrada, né? Eu quero reativar o meu CRC e hoje eu posso dizer para você que eu sou contadora do agronegócio e eu fechei com 2 clientes. É um depoimento que, assim, para mim foi de extrema importância ver que realmente eu estou conseguindo fazer a diferença, né, na vida dos alunos e, consequentemente, de vocês. Obrigada. Deus abençoe mesmo, né? Ela falou que meu trabalho é muito importante e eu falo que eu estou aqui para vocês. E esse medo que você tem é por puro desconhecimento. Então, vamos escolher uma atividade que você aí tem mais afinidade, né? Você tá com seu irmão aí no campo de batalha. Vamos escolher uma atividade que você tem mais afinidade. Vamos conhecer. Por exemplo, hoje aqui nós estamos falando do produtor rural de soja. O que ele precisa para ele produzir, né? O que ele precisa para produzir? Ele vai precisar fazer o plantio, ele tem preparo de solo, ele precisa de óleo diesel para os maquinários. Então, quando você começa a conhecer tudo isso, você consegue ver, né? Você consegue ver tributariamente. Depois você começa a estudar sobre os tributos, imposto de renda, fundo rural. Nós sabemos que o imposto de renda da pessoa física do produtor rural, ele pode ser tributado via lucro presumido, lucro real. E assim, nós passamos aqui por tudo que é despesa, tudo que é receita da atividade rural, né? Quando você chega no resultado do produtor rural, depois que você chegou, o produtor rural, ele vai ser tributado pelo lucro real ou lucro presumido na atividade rural. Então, todo aquele tabu que você tinha antes, né, que o produtor rural antes tinha como que eu posso dizer? Como assim lucro real, lucro presumido? Eu sou um contador do comércio, isso aí acontece no comércio, não na atividade rural. Então, o produtor rural, pessoa física, ele pode ser tributado pela presunção de 20% sobre a receita, ou então pelo lucro efetivo, o real lucro que ele teve naquela atividade dele. Então, você conheceu a atividade que você tem mais afinidade, a atividade que ele está desempenhando. Depois, você conheceu quais são os tributos incidentes diretamente, que é o imposto de renda da pessoa física, que você tem que fazer um planejamento tributário, sentar com o produtor, fazer o planejamento tributário. Nós temos o fundo rural, onde no fundo rural nós também temos que ver qual que é a melhor modalidade para o nosso cliente, para o produtor rural. Se é pela comercialização, se é pela folha de pagamento. Nós temos o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é o que? Nada mais é do que o imposto
sobre a posse daquela propriedade rural. Então, todo proprietário de área rural, assim como os proprietários de imóveis urbanos, precisam pagar o IPTU, né? A gente até brinca que o ITR é o IPTU da área rural. Então, como assim, quem é proprietário de imóvel urbano tem que pagar o IPTU, o proprietário de imóvel rural também tem o ITR. Né? A gente sempre fala que quando a gente trata do agronegócio, do produtor rural, nós estamos acostumados com o quê? Com contadores que recebem ali os produtores rurais apenas em 2 épocas do ano. Então, a gente teve uma aula muito bacana aqui sobre valorização de honorários contábeis, de você, contador, se valorizar os seus honorários contábeis. Mas o que acontece? Pensa comigo, né? Quando você está entrando agora, você quer entrar agora no mercado, né? Falando diretamente para você que quer, que tem medo, ainda tem essa insegurança de entrar no mercado e quer entrar no mercado do agronegócio. Venha já com uma visão que você precisa ser diferente. Nós não precisamos de mais do mesmo, nós precisamos de contadores que estejam ali dia a dia ao lado do produtor rural. Nós precisamos realmente mostrar o nosso valor e ser contadores tributaristas do agronegócio. Nós temos que conhecer a fundo cada um dos tributos, né? Eu falo que assim, faz 15 anos que eu estou na contabilidade, faz 11 anos que eu estou diretamente no tributário do agronegócio e é de extrema importância a gente ter o conhecimento tributário, né? E ser chamado como contador tributarista. Quem é o tributarista? Aquele que detém o conhecimento dos tributos daquela área para a qual ele se desempenha, para aquela área que ele vai nichar. Alguns contadores ainda têm medo sobre nichar para o agronegócio. Já trabalha com outros nichos e tem medo de ir para o agronegócio. Só que assim, a partir do momento que você detém, eu falo que o agronegócio é um caminho sem volta. Se você vem, é difícil você querer aceitar novos clientes de outras áreas. É uma área extremamente apaixonante. E a partir do momento que você se especializa ali naquela determinada área, né, eu sempre falo aqui com vocês, teve algumas das aulas que eu acabei falando também. O que acontece sobre você nichar? Quando você anda 10 quilômetros por dia em uma mesma direção, é muito mais rápido. Você vai chegar no seu destino, no seu objetivo muito mais rápido do que a cada dia você andar 1 quilômetro para 10 direções diferentes. Então você precisa sim se especializar em cada um dos processos da atividade rural. Por isso que eu falo, escolha uma, vá até o fundo daquela uma ali, né, daquela atividade rural que você decidiu escolher e depois vá a fundo em cada um dos tributos.